Você sabia que em 2020, mesmo com a pandemia, o setor de tecnologia, informação e comunicação abriu mais de 50 mil vagas de trabalho? Por outro lado, não existe mão de obra capacitada para conseguir suprir essa demanda, mesmo com as formações de ensino superior. Oi, eu sou a Luana Wolters, da área de Relações Institucionais aqui do IOS. E eu sou o Vinícius Maciel, da área de Relações Governamentais. Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre o apagão de mão de obra na área de TI. O déficit de mão de obra para atuar com tecnologia no Brasil é um tema conhecido. Já se sabe que apenas o ensino superior não é capaz de suprir a demanda do mercado. Além dessa, ainda ser uma opção pouco acessível para a maioria dos jovens brasileiros. Por isso, é necessário continuar buscando alternativas para solucionar essa questão. Nessa edição, iremos ouvir representantes da TOTVS, maior empresa de tecnologia do Brasil, a Brascom, Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação, e ex-alunos do IOS, que atualmente trabalham na área de tecnologia do UOL. E para os profissionais que ingressaram no mercado de tecnologia, quais serão os desafios? Para entender um pouco mais sobre o mercado de TI pelo ponto de vista de quem ingressou na área, vamos conversar com Richard Santana, Yuri Oliveira e Matheus Cabral, ex-alunos do IOS e que atualmente trabalham no segmento de TI. A gente queria que vocês falassem um pouco sobre os desafios que vocês encontraram para conseguir o primeiro emprego, né, nessa área especificamente. E aí, enfim, mais os meninos que já estão atuando aí. Bom, a minha história com a tecnologia, né, ela começou por cursinhos que eu fazia também. O IOS foi o primeiro curso que eu fiz de desenvolvimento profissional para jovem que trabalhava com tecnologia, né? E dentro do IOS você aprende muito essa questão do empreendedorismo, de como utilizar a tecnologia ao seu favor e afins. Os projetos, né, de finais do curso sempre trabalham com isso. E aí o contato e essa visão, ela começou muito daí. Então, eu vi que a tecnologia estava crescendo, era uma necessidade, né, para todos os jovens e para o mercado como um todo, e como alguém queria uma oportunidade nesse mercado e se desenvolver e ter um emprego, estabilidade, né, que todo jovem sonha, eu vi como uma forma de alcançar isso. Então foi o primeiro contato que eu tive e vi, tipo, não, é essa área, é nisso que eu vou buscar. E aí, Matheus? Pode ser. Então, a minha história com TI começou bem cedo mesmo. Eu sempre tive um pé aí nessa área. O primeiro chamado que eu atendi aí para as minhas tias era ficar trocando horário aí do micro-ondas, ajudar a usar o micro-ondas. Aí, depois disso, desmontava e montava os equipamentos eletrônicos em casa lá. Tive um problema com a minha mãe, que alguns não funcionavam, né? Mas aí começou aí daí essa paixão por TI. Aí depois de um tempo eu via muito conteúdo na internet a respeito. Aí eu decidi entrar na ETEC, e na ETEC deu um norte muito bom. Aí eu comecei a aprender o que é programação, desenvolvimento e também a área de hardware, né? Aí cresceu mais ainda a paixão. Aí eu segui com faculdade. Aí na faculdade eu descobri o IOS, eu vi lá que tinha um curso de Proteus, eu tinha muito interesse em trabalhar com Proteus. Ainda penso até hoje em trabalhar com ele. Aí eu comecei com o iOS, mas vem desde cedo essa história e está em construção ainda. Eu acredito que é um eterno aprendizado aí. O meu é parecido com um pouco do Matheus, né? Eu lembro que desde pequeno eu sempre fui fissurado por computação e tinha nem ideia do que era, né? Computador, e só via falar, né? Igual caviar. Aí eu lembro que, passado um determinado tempo, quando chegou a minha adolescência, eu tinha a oportunidade de frequentar muitos brechós perto da minha casa. Aí eu encontrei um computador lá. Eu lembro que, na época, o que estava em... Não, eu vou dizer em ascensão, né? Mas era o Windows Vista e o Windows XP. Tava meio nessa transição aí. E eu consegui um computador lá, uma CPU, levei para casa. Aí quando eu fui ver era um Windows 95 com, acho que era 8 megas de RAM, eu não sabia nada, cara. E pra mim aquilo lá foi o sonho, o ápice, né? Aí comecei a mexi daqui, mexi de lá. E o computador começou a dar umas travadas lá. Enfim, aí dessa história aí, eu comecei a pesquisar mais coisas sobre. Tinha um vizinho meu que era o Pedro, né? Pedro
conseguiu me dar bastante dicas sobre o que a gente poderia fazer, enfim, ele pegava dica com um colega dele lá, enfim, aí toda vez que eu vi um computador em algum lugar, alguma CPU, eu ia sair comprando lá no brechó, cerca de 10, 15 reais, para poder colocar uma peça no meu aí. Aí foi passando o tempo, a paixão por essa área foi crescendo, né? A gente começa a fazer formatações para vizinho, começa a passar cabo de rede, essas coisas que para nós, na época, já é uma coisa muito avançada. Aí passou um determinado tempo, eu vi que isso aí precisava se, de uma certa forma, profissionalizar. Lembro que minha mãe, na época, acho que colocou eu num curso da Databyte, se eu não me engano, que tinha aqueles livrinhos imensos lá. Enfim, fiz o cursinho. Depois passou mais um tempo, de uma forma resumida, aí eu fui para a faculdade, né? Eu lembro que eu trabalhava numa firma acho que era de carne, se não me engano, dos peitinhos. E, enfim, prestei o Enem lá na época, né? Obtive uma nota boa. E aí eu entrei na faculdade e eu escolhi pelo nome, né? Eu falei, eu não entendia nada sobre curso superior. Peguei lá, esse cara aqui, redes e informática, é esse mesmo. Aí eu peguei, entrei no curso lá. Enfim, aí a história meio que se desenrolou para eu estar aqui hoje. Que legal, gente. Acho que todo mundo tem uma experiência, assim, de ser mini técnico, né, de informática. Eu fui antes com os computadores de vizinho, ganhava um dinheirinho lá só para colocar o CD do Windows lá. E hoje em dia ainda sou técnico dos meus pais, né? Agora com o advento dos smartphones, clica aqui, o que eu fiz, sei o quê. Todo mundo passa por isso, né? Mas é extremamente importante. Aproveitando essa questão que vocês colocaram, né, de pensar mesmo no mercado de trabalho, a gente queria que vocês falassem um pouco sobre os desafios que vocês encontraram para conseguir o primeiro emprego, né, nessa área especificamente. E aí, enfim, mais os meninos que já estão atuando aí. Bom, pode falar aí. Para mim, ela foi muito a questão do despreparo, né? Então eu conheci o iOS muito novo. Foi o primeiro curso que eu fiz, eu acho que eu tinha 14 anos, 14 para 15 anos, quando eu comecei a fazer o iOS. Então, eu não tinha conhecimento nenhum, literalmente, nenhum preparo de mercado de trabalho. Ela literalmente não estava fazendo nada, meu pai descobriu o curso que tinha lá na igrejinha X no bairro e falei, vou fazer. Aí fiz a provinha, que nem você falou, descobri todas as coisas, então começou por aí. Então, o meu desafio maior foi o quesito do despreparo. Então, querendo ou não, ainda que o mercado ele abra oportunidade para os jovens aprendizes virem, ter oportunidade de se desenvolverem, de aprender, ainda tem muito aquele olhar e a procura por aqueles que se destacam de alguma forma, sabe? Que tenham conhecimento básico em algo, que saibam pelo menos mexer no computador, lidar com uma planilha, mesmo que seja algo muito simples. E eu não tinha isso. Então, o iOS ajudou muito nesse sentido e foi um dos desafios que eu senti, sabe? De ir para a entrevista e observar que mesmo que a oportunidade era para você se desenvolver, ainda tinha uma exigência ali, né? Que você tinha que buscar se qualificar de alguma forma. Mesmo sendo para um cargo que não exigisse tanta experiência ou tanto conhecimento assim. Bom, aí da minha parte, aí quando eu comecei a procurar entrevistas, né, na área de TI, vagas e tudo mais, a maior dificuldade que eu tinha era em questão a comunicação, como eu me portar na entrevista, porque em questão de conhecimento técnico, e como eu já tinha feito o ETEC e todos os estudos, essa parte era tranquila, mas em relação à comunicação tinha um problema grande. Aí no curso do iOS, eles focavam muito a comunicação, tanto que praticamente quase toda a aula tinha uma apresentação. Eu ficava tipo, meu Deus, mais apresentação, meu Deus do céu. É que na época eu não entendia muito o valor, né? Mas hoje eu entendo e sei que é crucial, então ajudou bastante em relação a isso. Cara, eu queria abrir um parênteses nessa sua fala aí da questão da apresentação, tá? Então, eu não sei se... Provavelmente algum jovem vai escutar o que a gente está falando aqui da questão da apresentação. E você sabe que quando a gente é jovem é meio maçante, né? Essa questão de, cara, vou ter que apresentar de novo, já apresentei. E, meio corporativo é o que pede. Vou dar um exemplo claro meu aqui. Já teve vezes de eu fazer determinadas ações e essas ações passarem batido
por conta de não ter essa determinada apresentação. Então é algo muito importante. Desculpa ter te interrompido, mas foi algo que veio na minha cabeça aqui e era legal ressaltar. Até a reunião, né? Eu sei, uma reunião com outras áreas é muito importante essa questão de comunicação, você se impor, assim, falar, acho que é muito crucial. Que na época eu não entendia muito bem o valor, mas hoje eu compreendo bastante. É uma das competências assim, essenciais, cara. O cara saber se apresentar, saber vender o que ele tem ali. Quando a gente fala de vender, não é somente pegar e vou vender um determinado produto. Você está vendendo ali sua imagem, está vendendo o seu trabalho, porque não adianta nada, inclusive já pegando o gancho do que o Matheus falou sobre a dificuldade de se comportar nas entrevistas, basicamente isso o que rola na entrevista você vai vender ali o seu peixe. Eu sou um cara muito bom tecnicamente. Tá, mas como que eu vou provar que eu sou bom tecnicamente? Como que eu vou vender isso? Aí entra de novo o que você falou. A iOS trabalha muito esse lado, né? Eu lembrei agora de uma aula que eu tive lá, que era marketing pessoal, que era você fazer o seu marketing pessoal. Exatamente. Essa apresentação era muito essa ideia de vender o seu peixe. Aí como que você vende, como vende o seu peixe. Aí eu lembro que a entrevista que eu fiz, que foi até com o Richard, que eu fiz a entrevista... A gente não chegou a comentar isso, né? Não. Foi o Richard que fez a minha entrevista. Eu usei muito essa ideia da aula do marketing pessoal. Eu vendi meu peixe na entrevista e eu tô aqui hoje. Isso é importante pra caramba, porque para além da questão na área de TI, né, em si, a gente fica muito focado, se fala muito, né, de capacitações, de ferramentas, do que tem de mais novo, de todas essas questões. E a gente tem até as pessoas, enfim, o senso comum tem um estereótipo, né? A galera que trabalha na área de TI é o cara que chega, não fala com ninguém, entra na sua sala, digita, acabou seu expediente, sai, não fala com ninguém. E não é isso, né? A gente tem relações dentro do trabalho que você precisa estar numa reunião, você precisa apresentar alguma coisa para uma liderança. Então, essas questões de comunicação são essenciais, né? Vou até pegar um gancho do que você falou aí também, da questão do cara de TI, ele ser esse cara um pouco mais fechado, né? Ano passado, eu tô com 28, se eu já deve ser 28. Vocês já perceberam que eu sou muito bom de matemática. Enfim, num passado aí não muito distante, na minha visão, tá? Isso não pode ser que visões de outras pessoas sejam diferentes. Mas realmente aconteceu isso, do cara ser um cara mais fechado, do cara ele chegar lá, mas de novo, se o cara ele souber vender o peixe dele, cara, ele ter uma comunicação, isso é essencial para que ele alcance patamares muito maiores. Não que um cara que ele seja um pouco mais fechado, ele não vai conseguir alcançar grandes patamares, pode ser que sim, pode ser que não, entendeu? Mas se ele, de fato, ele já tem uma skill técnica elevada e ele utilizar, junto com as skills de comunicação que ele vai adquirir durante o decorrer da vida dele, o patamar que ele pode chegar é muito maior. Com certeza. Sim. Então, essa questão do perfil, ele tem mudado bastante. Então, cara, eu tô dando uma dica para vocês aí. Se você falar bem, se você tem uma skill técnica elevada, saiba utilizar isso da melhor forma para vender o seu peixe. E, de novo, entra não só na questão do marketing pessoal, do marketing do que você está executando ali. Igual já falaram aqui, como que eu vou vender o meu trabalho dentro do que eu já executei, que eu já estou dentro da companhia? Puxa, eu fiz um tremendo código aqui, esse código aqui, ele tá leve, ele trouxe diversas melhorias, ou dentro do cenário de suporte corporativo, eu fiz diversas ações ali que vão reduzir a minha fila de chamado. Poxa, isso é muito mais valoroso para a empresa, o cara que ele está trabalhando de uma forma mais estratégica, reduzindo o chamado, do que o cara que ele está simplesmente só fechando. Aí entra de novo, o cara ele fez uma ação de redução, mas como que ele vai vender isso? Como que ele vai apresentar? Aí entra de novo nas apresentações básicas que muitas das pessoas não gostam. Tirar uma foto do antes. Como que era o cenário antes? Era assim. Aí você bota no seu PPT, nós tínhamos X chamados. Identificamos uma melhoria. Com essa melhoria que a gente fez, a gente conseguiu reduzir para X chamado por mês. Automaticamente, a mão de obra que a gente precisava vai diminuir. Então, os analistas que estavam focados nessa demanda, eles vão estar disponíveis para fazer outras demandas. Enfim, é todo
E é uma coisa que entra de novo, do simples. Sim. Bato muito na tecla do simples bem feito, né? Do básico bem executado. Isso. Eu não sei se, Richard, você quer compartilhar, eu acho que muito do que vocês falaram tem a ver, né? Se complementam as histórias de vocês, mas eu não sei se o Richard quer falar aí qual que foi a dificuldade para acessar o primeiro emprego. Você quer compartilhar um pouco disso ou tem a ver com o que os outros meninos falaram também? Entra exatamente nisso que a gente estava falando, a questão da venda. Eu era muito bom tecnicamente ali para o que a vaga exigia, só que na hora de eu vender aquilo, isso bem antes, quando eu fui iniciar no mercado de trabalho, que eu estava nessa transição, que eu cresci dentro de oficina mecânica, né, oficina de funilaria. Depois disso eu fui para uma empresa do ramo privado, uma firma, que igual popularmente as pessoas chamam, e depois eu saí para ir para o mercado de trabalho. Nesse período o iOS não existia na minha vida. Tá, a gente começava a ver na internet lá como se portar em entrevista e tal, mas quando você sai de um ambiente que você não tá, que você estava adaptado para um ambiente que é totalmente desconhecido, assim, como é que você vai vender aquilo para as pessoas que estão do outro lado? Como que elas gostariam de receber essa venda? Como que eu ia impressionar essas pessoas? Pô, eu já sabia que eu era bom, pô, tinha zerado o cursinho da DataByte lá, tinha zerado praticamente, eu tinha uma clientela enorme no condomínio lá que eu moro. Isso, exato. Mas como que eu ia vender? Entendeu? Então eu bato muito forte nessa tecla. Se você não souber vender o que você tem ali na mão, exatamente. Aí eu ia para algumas entrevistas e eu via uns caras não menos capacitados, mas eles sabiam vender melhor a ideia deles do que eu. Eu tinha um background totalmente maior do que o dos caras, né? Poxa, eu tinha a história de ir lá, não sei na onde, formatar na máquina, buscar peça pro cara lá na 25 e isso. Pô, dá uma solução pro cara. E como que eu ia converter isso para que corporativamente isso fosse interessante pro cara que tava lá do outro lado? Uma coisa que eu vejo que o iOS trabalha muito é que chegam muitos jovens muito bons lá, com bastante talento, só que não sabem utilizar isso ou como expor isso da forma certa. Exatamente. E aí acabam se frustrando com as situações que eles encontram pelo caminho e aí acabam tomando rumos que não são os melhores. Exatamente. E lá no iOS eles dão essa visão de você tem valor, você tem potencial, só que você precisa canalizar isso de uma forma, apresentar isso de uma forma melhor. Nossa, cara, muito bom. Você falou tudo. Eu costumo dar um exemplo sobre, vamos supor, a criminalidade, tá? Então, o que acontece? O cara, quando ele tá lá eu particularmente, eu vim de um bairro humilde, vamos dizer assim, né, da periferia. E o que acontece lá? Às vezes o cara ele não tem acesso a essas informações que para nós são muito básicas. Aí automaticamente, vamos supor, chega alguém do mal, né, que você sabe que todo lugar tem, e ele dá, de alguma forma, poder para esse cara, tá? Ele dá, sei lá, drogas para os caras vender, ou tenta levar esse cara pro mau caminho. Automaticamente, o cara ele já não tem uma base forte, ele não tem uma estrutura ali. Então, automaticamente, quando o que o Yuri estava falando, o cara ele se sente valorizado ali no que ele está executando, mesmo que seja do mal. E ele prefere estar ali porque ele tem alguém que está acreditando nele. Agora, quando a gente inverte esses valores aí, quando a gente está falando de, poxa, o pessoal tá dando valor, igual o Yuri falou, pô, o pessoal da iOS vai, pega o cara e acredita no cara. Poxa, isso é fantástico. Tanto, eu tenho uma pessoa aqui dentro, eu sempre costumo falar muito que é o meu gestor, né, o Sal. Então é o cara que hoje ele me ajudou a chegar no patamar que eu estou. Mas foi uma das pessoas que essa questão que eu tô falando de acreditar, ele fez comigo. Ele chegou, pô, não, o cara tem potencial, vou acreditar nele. Toda vez que eu errava, o cara tava ali pra me ajudar. Então eu tenho um senso de gratidão muito grande e eu consigo entender o porquê que essas coisas acontecem, entendeu? Sim. Isso é extremamente importante, né? Vocês falaram muito sobre essa questão de comunicação, né? Quem sabe vender seu peixe, ser importante para conseguir pensar outros caminhos, né? Subir na carreira, enfim. Então, a gente queria saber de vocês, né? Qual que é o maior sonho de vocês, profissionalmente falando, né? Na carreira de vocês? Onde vocês desejam chegar aí? Aí pode começar, Matheus, quero te escutar.
Botou o Matheus na Berlinda, ele tava ali já. Eu gostei desse negócio aqui. Eu vou gravar mais aqui. Vamos lá, o meu sonho, assim, aí atualmente que eu tô almejando é eu entrar para a área de desenvolvimento, mas pensando mais a longo prazo, eu quero ocupar uma área de gestão de pessoas, estando e trabalhando aí nessa parte de programação. Tem até algumas áreas que para quem conhece essas questões técnicas, a área de Agile Master, Scrum Master, essas áreas que trabalham mais com gestão de pessoas com foco em projetos de desenvolvimento. Então, a minha ideia mais a longo prazo seria isso. Mas agora eu estou na área de TI, né, de suporte de TI, e vou passar para programador júnior. Aí tem os níveis, né, até ir crescendo. Mas totalmente é isso. Tá certo, mas é isso, vai progredindo, né? Chegar nessas áreas aí que você falou, que eu e a Luana, a gente não sabe nada, mas com certeza algumas pessoas que vão escutar vão saber e sabem que é incrível. E você, Yuri? Bom, hoje eu estou cursando gestão de TI, né? Então, como o Flo falou, também estou nessa área mais de gestão, que me interessa no momento também é trabalhar com pessoas, isso por conta da experiência que eu tive em lidar com pessoas. Trabalhei um tempo ministrando aulas de inglês, então eu queria muito ir para essa área, ligado à TI ainda, mas lidar com a gestão de pessoas em si. E nesse momento eu queria muito utilizar as habilidades que eu vim adquirindo com o tempo, o inglês é uma delas, e eu quero muito utilizar isso como uma ferramenta de trabalho, sabe? Que seja algo efetivo, que o foco seja esse, trabalhar a comunicação através do inglês. Então, é o meu próximo passo aí, provavelmente. Pô, legal. Até já aproveitando aí, antes do Yuri vir pra cá, ele era professor de inglês. Qual que era o nome dela? Microlins. A Microlins, né? Show. E você, Richard? E você, qual que é seu maior sonho aí, profissionalmente falando? Olha, eu tenho diversos, tá? Então eu vou meio que segregando ele em algumas caixinhas, tá? O primeiro é a questão das pessoas que estão ao meu redor, né? Então eu tenho trabalhado isso muito com elas. Então hoje um dos meus prazeres é gerar cases, tá? Então tanto dentro do ambiente que eu estou inserido, que é o suporte corporativo, e tanto na vida das pessoas. Isso me traz uma satisfação muito grande. Então, vamos supor, o cara ele entra aqui comigo, se eu vejo que ele... Primeiro que o cara ele já tem que ter um propósito, né? Só na fala do cara já dá para perceber que ele quer realmente alguma coisa na vida, tá? Então, o que acontece aqui? Qual que é a minha missão? Tirar esse mesmo senso de propósito, esse mesmo senso de sentido, para que isso... Quando o cara ele tem esse determinado sonho, nós conseguimos utilizar o que a gente tem aqui dentro para chegar nas metas, tanto pessoais dele, quanto as metas corporativas. O Matheus até deu um exemplo da questão do desenvolvimento, né? Então, a gente sempre está correndo atrás. Poxa, o Matheus ele quer ir para a Dev. Poxa, mas quão forte que é esse sonho? A gente vem fazendo os determinados feedbacks para que esse sonho seja alcançado. Beleza. Ele precisa fazer a faculdade, ele precisa alcançar alguma certificação, ele precisa de alguma determinada skill. Qual que é a minha missão hoje? Apoiar com que ele chegue nesse determinado sonho, tá? A minha missão é que esses caras, além de eles entregar um ótimo trabalho aqui dentro, que eles consigam alcançar esse determinado sonho. Falando um pouco do pessoal, aí eu tenho algumas metas particulares de abrir alguns empreendimentos, né? Aí eu tenho estudado bastante sobre. Inclusive, o Matheus também tem alguns negócios aí que ele toca por fora aí também. E automaticamente, quando eu vou estudando essas matérias, eu consigo passar um pouco do que eu estou aprendendo para eles. Então... Tenho estudado bastante sobre agilismo. Quando a gente fala também, voltando um pouco na questão do empreendedorismo, eu costumo dizer que o cara ou ele é CLT ou ele é empreendedor, né? Então, automaticamente, aonde eu estou, eu tenho que gerar algum valor. Então, vamos supor, o suporte corporativo. Hoje eu tenho uma missão aqui dentro. É que o onboarding, a missão que eu tenho, que eu estou à frente, é que ela seja um onboard exemplar tanto internamente, que o cara quando ele pegar aquele kit na mão, que ele vê a mochila dele, que ele veja o computador dele, que ele veja tudo ali, seja uma experiência que ele vai falar, puxa, eu nunca tive isso em outra empresa.
entendeu? E eu trabalho para gerar isso, não, aliás, nós trabalhamos, né? Trabalhamos para gerar isso. Então, isso é alcançado diariamente. Poxa, a gente vai estudando, pô, o que do Scrum que eu posso utilizar aqui dentro, que é uma linguagem, que é um framework utilizado no desenvolvimento, o que eu posso retirar de bom dele para utilizar numa área de operação? Então, esses desafios eu tenho diariamente e com eles ajuda a chegar no objetivo, que é gerar a melhor experiência para os nossos colaboradores. Então, próximo ano aí eu pretendo migrar para a área de agilidade também. Se por algum acaso eu ficar por aqui, vou continuar dando o meu melhor e procurando apoiar esses jovens aí com os sonhos que eles têm. Que legal. É muito, muito legal, Richard, que a gente estava discutindo aqui, né, antes do podcast, pensando em algumas questões que a gente queria fazer, e você, com a sua ambição, né, de carreira, você já responde uma delas, que é, enfim, o que vocês pensam, né, do que as empresas elas poderiam fazer para apoiar essas pessoas que estão ingressando nessa área. Eu acho que essa iniciativa, esse pensamento que você tem de uma iniciativa enquanto empresa, eu acredito que seja tudo de fato que os aspirantes, né, ingressantes aí na área de TI precisam. Esse apoio, né, nesse sentido, pessoas que estejam muito focadas em pessoas também, né? Mesmo que a gente esteja falando de tecnologia. Eu acho que você foi muito certeiro nessa questão. Você falou da questão da tecnologia e a questão das pessoas. Isso, novamente, eu volto lá para trás. Isso foi algo que eu aprendi aqui no ambiente que eu estou imerso, mas particularmente falando com duas pessoas. Uma delas é o meu gestor, que é o Saulo. Não sei se você vai ouvir eu falando bastante do Saulo. O Saulo foi um anjo na minha vida, vocês precisam conhecer essa pessoa, pelo amor de Deus. E o outro foi o William Fontoura, né? Então ele sempre me trouxe muito essa questão do lado humano. Se eu falar pra você que eu sempre fui assim, poxa, eu sempre tive um objetivo, né? Pô, tenho que conquistar isso. Mas se eu falar que eu sempre fui desse jeito, é totalmente mentira. É totalmente mentira. O que acontece? Igual eu falei pra você, poxa, o cara ele acreditou, ele falou, ele tem potencial. Tá? Então uma forma de eu devolver isso, falar, poxa, o cara me ensinou pra caramba. Mas não adianta nada eu pegar o conhecimento que ele me passou e não repassar. Então hoje o que eu faço é pegar o conhecimento que ele me passou. Obviamente ele me deu alguns estopins e eu fui buscar os demais conhecimentos, passar para outras pessoas, que no caso são jovens. Muitas vezes o iOS ele vai dar uma base pro cara, só que ele não vai pegar na mão do ser humano lá e falar, tá acontecendo isso. Aí o que acontece? Quando ele chega aqui dentro, que ele fala TI, é igual eu. Poxa, TI pra mim era um negócio imenso, né? Aí quando eu comecei a estudar, eu vi que era mais imenso ainda. Aí, beleza, o cara fala, eu gosto de informática, eu gosto de TI. Poxa, TI tem dev, tem parte de projeto, tem parte de suporte, parte de infraestrutura, e você vai entrar é aquele emaranhado. Então, o cara, quando ele entra aqui, a minha missão é mostrar pro cara, poxa, você quer segurança? Tá, mas vamos lá, tem um pessoal de segurança aqui do meu... Ah, outra coisa, conexões, hein? Isso é muito importante. Eu consigo fazer esse bate-papo com as demais áreas, porque eu tenho uma boa conexão e em algum momento apoiei eles e eles me apoiam conforme necessário. Então, mas voltando ao assunto, eu mostro pro cara qual que é a área de segurança, porque às vezes também ele nem sabe o que é segurança direito, né? Ou, eu quero desenvolver, mas beleza, poxa, você já sabe como é que é uma área de desenvolvimento, porque vai chegar lá na frente, ele pode se frustrar bastante. Quero ir para redes. Cara, se você for para redes, qual que são as certificações que você tem que estudar? Quais que são as tecnologias? Poxa, você tem que estudar um CCNA. Mas como que funciona? Poxa, roteamento, switch, enfim. Aí o cara, quando ele... Geralmente, as pessoas, eles querem muito, mas aí quando elas veem o preço que ela tem que pagar, aí o negócio é um pouco mais embaixo, né? Aí fica, de fato, quem realmente quer muito aquilo. Esse trabalho de mentoria, ele também é interessante porque ele parte até do curso. Se você pega um professor dentro do iOS que tem essa mentalidade de, tipo, acreditar no cara, engajar ele, mostrar como é o cenário e como ele vai alcançar aquilo, isso desperta muito mais o desejo nele. Então ele já sai um cara de lá de baixo, tipo, com esse pensamento de, tipo, não, eu tenho que seguir isso, tenho que fazer isso, tem um objetivo, e ele sabe como alcançar isso. E isso somado com, tipo, as empresas que estão procurando potenciais, que estão procurando pessoas que querem fazer acontecer,
você tem profissionais qualificados. E esse lance de mentoria, mano, faz total diferença pra pessoa ali. Uma pessoa que eu tenho como mentor é o próprio Richard mesmo, que... Aí quando eu cheguei aqui no estágio, o tanto que eu evoluí, assim, que eu fiquei abaixo da gestão do Richard, foi algo incrível mesmo. Ele tem muito o lance de metas e propósitos, né? Ele chegava em mim e falava, e aí, qual que é a sua meta? Eu falei, meta? O que é isso? Não tem meta não. Não tem meta não. Aí ele tem até um lance, um feedback que ele faz, que ele montou esse feedback que, assim, eu tenho medo de eu sair aqui do LoL e não ter um gestor aí desse nível. É o medo que eu tenho, mas... Nossa, eu Enfim, fiquei emocionado agora, meu Deus. Mas isso faz total diferença pro cara que tá começando. Mas obrigado, hein, cara. Aproveitando que ele falou ali, eu sinto o mesmo receio, às vezes, com a minha pessoa. Poxa, eu encontrei um... Isso realmente foi sorte, tá? A gente fala, sorte é a questão do... Tem coisas que é sorte, meu. Não tem jeito. É sorte acabou. Eu dei sorte de ter uma pessoa ali, quando eu tava preparado também, de acreditar no meu potencial e... Cara, pode ser que eu tinha encontrado essa pessoa em algum momento? Pode ser que sim, pode ser que não. E... às vezes saber que você pode perder isso, né? Mas enfim, às vezes se você ficar só parado nisso, você não evolui. E pode ser que você vai passar lá na frente, você vai quebrar a cara, mas as oportunidades às vezes bate e você tem que estar preparado para elas também. Vocês acabaram respondendo muitas das perguntas que a gente ia fazer, assim. Então... Isso quer dizer que o roteiro ele segue uma cronologia interessante, pelo menos. Foi maravilhoso. Mas tem 2 comentários que eu não posso deixar de fazer. Um é que, primeiro, depois de todo esse peixe vendido do Richard, eu quero ser liderada por ele. Porque, pelo amor de Deus, foi maravilhoso. Assim, é muito legal ouvir isso, né? Tipo, liderar não é uma coisa simples, fácil, tipo... Eu acho que, enfim, tem muitas habilidades que precisa ter e é muito legal ouvir pessoas falando todos esses processos de uma forma tão natural. Tipo, nossa, isso é muito legal, porque normalmente a gente escuta das pessoas, assim, poucas pessoas falando eu gosto da forma como eu sou liderada e muito mais, putz, eu queria que fosse assim, pode melhorar de tal jeito. Então é muito legal ver pessoas assim tão engajadas. Isso é muito inspirador e eu achei um ponto muito interessante que vocês 3 têm, que é a vontade de trabalhar com pessoas, né? Então, a gente pensa em tecnologia, né? Essa edição que a gente está gravando do podcast é totalmente voltada para a área de TI. Mas a conversa dominou muito, vocês falando sobre como vocês têm interesse, ou já trabalham liderando, ou têm interesse de liderar e trabalhar com pessoas. E eu acho isso sensacional, porque assim, a área de TI são pessoas trabalhando e para as outras pessoas. Então é muito bom ver esse lado humano da área de TI. Maravilhoso. Tem um outro ponto também que eu acho que é importante para a gente ir encerrando. Primeiramente, agradecer, né, vocês pelo tempo e pela participação, mas também falar sobre 2 pontos que eu achei muito legal, né? Primeiro que quando vocês colocam essa questão de liderança, falaram muito sobre isso, né? Sobre experiências de liderança. A gente tem muitas vezes uma imagem de que o líder é aquela pessoa... sei lá, tô na casa dos 50 anos aqui, distante, já super distante de você, super distante da sua realidade, que já passou muitas coisas e muitas vezes a gente não se enxerga, né, enquanto lideranças, aonde a gente tá, o que a gente pode fazer, que em algum momento, daqui 1 ano, 2 anos, pode ser eu nesse espaço, tendo que lidar com um estagiário, com uma pessoa que tá entrando, e vocês têm essa noção, esse comprometimento, né, com o outro. Eu acho que isso é extremamente importante. A gente vai mudando... paradigmas, preconceitos, enfim, dentro disso, né? Falando de você, Richard, um homem preto, né? Aí, com menos de 30 anos, podendo ser inspiração para outras pessoas. Eu acho que isso para mim é essencial, tá ligado? Isso é muito importante. E um outro ponto é que, como a Lona falou, né? A gente tá falando de tecnologia, a gente tá pensando muito sobre como as pessoas elas podem se capacitar melhor para aproveitar
esse mercado de trabalho na área de tecnologia, né? E vocês trazem coisas super relevantes. Olha, focar em ferramentas é importante, focar nesses aprendizados técnicos é importante, mas você tem que ter um direcionamento voltado para você enquanto pessoa, em como você vai se comunicar, como você vai lidar com as outras pessoas, a questão de trabalhar o seu emocional. E eu acho que isso é uma dica que vai ficar com certeza para a gente lidar com os nossos jovens, né, que estão nesse momento agora de, tá um saco ficar fazendo apresentação toda a aula. E que eles possam realmente perceber que muito do mercado de trabalho pede isso, né? Então, a gente agradece demais a participação de vocês. O papo foi super legal, a gente queria ficar mais e mais tempo. Mas com certeza convites e oportunidades não vão faltar, como vocês já sabem, e vai ser um prazer tê-los com a gente para poder falar com os nossos jovens, enfim. Vocês são realmente pessoas inspiradoras. Muito obrigado. Eu que agradeço. Aproveitando, eu só queria falar mais, antes da gente encerrar, a questão a gente focou bastante na parte de pessoas, né? Porque, cara, igual você estava falando, a tecnologia está lá para servir pessoas. Então, acho que se eu posso deixar não seria um conselho, né? Não gosto de usar essa palavra conselho, mas se eu deixar um insight aqui, foquem em ser pessoas melhores, foquem em desenvolver. E não só isso, como foquem na parte técnica também, tá? Gente, pelo amor de Deus, né? Vocês têm que também... não tenham medo quando tiver entrevista, né? Se a vaga ela pede algumas skills técnicas que vocês não têm aí, mas, candidata, vai lá, estuda sobre, é uma vaga de desenvolvimento, você quer ser desenvolvedor júnior, pega lá, é front-end, é back-end, o que você quer ser? Decidiu? Olha as vagas, vê qual que são os pré-requisitos que o pessoal tá pedindo lá, estuda sobre, e você vai ver que pelo menos grande maioria das vagas ela vai ter um padrão lá das tecnologias que elas estão sendo utilizadas no mercado. Então, estudem sobre, é importante também, e é importante também que vocês sejam pessoas cada vez melhores, tá? Então tem que dar uma mesclada aí. É que eu foquei muito mais na parte de pessoas aqui, os dois são importantes, tá? Sim. Mas ser uma boa pessoa, isso nada vai tirar de você. E também é saber vender o seu peixe, né? Com certeza, mas isso aí ninguém vai retirar esses méritos que você alcançou. Assim. Richard, Matheus e Yuri, desejamos a vocês uma ótima jornada aí, que vocês possam crescer e a gente ter mais papos aí no futuro, daqui a alguns poucos anos, e vocês já estarem em lugares maiores. Toda sorte aí para vocês. E é isso, muito obrigado mesmo pelo papo, foi incrível, e que a gente possa manter o contato. E quando a pandemia passar, que vocês possam retornar aí ao iOS, sempre estará de portas abertas, tá bom? Vamos falar com um que já é líder e com duas futuras lideranças. Espero que na próxima conversa que a gente já tenha mais 2 líderes. A meta é essa. A Brascom é a Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação e de Tecnologias Digitais. A associação promove o setor de tecnologia da informação e comunicação junto aos poderes públicos, clientes públicos e privados e outras entidades. O objetivo do trabalho da Brascom é propagar tendências e inovações, intensificando relações, propondo políticas públicas e promovendo o crescimento do mercado. Para conversar com a gente sobre os desafios para mudar o cenário da falta de profissionais do setor de TI, temos Paulo Sérgio Galindo, presidente da Brascom. Olá, Sérgio, tudo bem? Bom, eu vou começar, então, abrindo as perguntas, e eu queria ouvir de você quais as potencialidades de crescimento para o mercado de TI hoje no Brasil e quais tecnologias você acredita que são as mais preponderantes nesse cenário? Olha, lá pelos idos de 2018, a gente começou a ser impulsionado pelo Conselho de Administração da Brascom a se envolver com essa questão geral
do déficit de talentos, que já em 2018 já era bastante visível e que já, de certa forma, preocupava os altos executivos da Brascom, principalmente aqueles que são membros do Conselho de Administração. Tá? Com base numa pesquisa do IDC, que faz uma coleção de intenções de investimentos, nós fizemos uma projeção de demanda de profissionais partindo do ano de 2019 até o ano de 2024. Tá? Esse estudo, chamado Formação Educacional e Empregabilidade em TIC, foi lançado em 2019, tá? Mas o ano ainda estava correndo. Pois bem, esse estudo indicou, pela nossa projeção, e a gente tem alguma experiência de fazer projeções, porque a gente tem várias séries históricas, né, sobre o desenvolvimento do setor de tecnologia. Então, o que o estudo indicou é que o setor teria potencial de contratar 420 mil novos profissionais entre 2019 e 2024. Tá? E desses profissionais, a gente teria um mix de tecnologias, que eu vou falar daqui a pouquinho, e aí a gente a gente pegou esses 420 mil profissionais e fez uma média linear. Isso dá 70 mil profissionais por ano. E aí a gente fez um estudo voltadas a ensino superior, seja em grau bacharelado ou grau tecnólogo, centrados em tecnologia da informação e comunicação. E a gente constatou que esse setor produzia 46 mil profissionais. E essa parte do estudo das redes de ensino, ela está datada em 2017. Então, o resumo é o seguinte: naquele tempo, o setor tinha esse potencial de contratar 420 mil profissionais ou 70 mil profissionais por ano, né? E as redes de ensino só produzem 46 mil profissionais. Nós estamos, agora mesmo, fazendo uma segunda versão desse estudo, e a gente espera também fazer uma nova projeção. Mas, infelizmente, ainda não está pronto, mas eu prometo que, se vocês se interessarem, a gente pode voltar a conversar sobre isso. Maravilha. E você falou sobre essa questão, né, que a projeção ela dividia, pensando em qualificação de nível técnico, nível superior, né, e você tem vendo hoje, né, as coisas acontecendo, que essa era uma projeção de 2019 até agora, estamos em 2021, temos aí mais 3 anos dentro do que vocês analisaram. Mas você consegue observar, né, que a gente tem profissionais qualificados, né, para atender toda essa demanda de mercado de trabalho? Olha, o que a gente observou empiricamente desde lá para cá é um movimento de aceleração de outras ofertas de formação, né, que foram além da formação do ensino superior. Então, a gente viu muitas empresas de treinamento preparando cursos sobre as tecnologias de alta demanda. A gente também viu o nascimento de várias ONGs, né, organizações não governamentais, e também de startups voltadas para isso, que são chamadas as edutechs. Tá? Quais são as grandes demandas de tecnologia das empresas, principalmente das empresas de software e de serviços, e também das empresas
que fazem a sua produção tecnológica in-house, como é o caso dos grandes bancos, qual é a grande demanda dessas empresas? Primeiro, a mais demandada é o perfil de desenvolvedor em ambiente web e mobile, né? O ambiente mobile é a programação para a criação de apps nos celulares. Então, aí ainda tem uma dupla complexidade, porque a gente tem dois ambientes, que é o Android e o iOS, que não é o iOS de vocês. É o iOS da Apple. Além disso, a gente também necessita, nessa formação, de metodologias, porque a forma como hoje o trabalho é feito nas empresas é bem diferente do que era quando eu me formei, por exemplo, em engenharia. Então, hoje precisa ter pitadas de desenvolvimento ágil, de design thinking e também de UX, né, que é a experiência do usuário. O segundo conjunto de tecnologias que são altamente demandadas são as tecnologias na nuvem, né? São três, basicamente, fenomenologias na nuvem, né? Você tem a computação na nuvem, a plataforma na nuvem e o software na nuvem, tá? Mas esses três, como um congregado, são a segunda grande demanda. A terceira demanda, na verdade, é uma demanda meio bipartida. É a questão do Big Data, né? E aqui a gente identifica duas coisas que não são exatamente iguais, mas são complementares, que é o Analytics, que é a parte mais computacional da parte de Big Data, e a ciência de dados. Eu costumo dizer que na verdade, é um ramo da estatística aplicada. Depois disso, segurança da informação e inteligência artificial. Tá? Então, essas são as grandes demandas. E, como eu falei antes, o que a gente viu foi um aumento dessa oferta. Então, aquilo que em 2018, principalmente, quando a gente começou a fazer esse estudo, parecia ser algo intransponível, na verdade, de alguma maneira, o mercado acabou se adaptando e tentando suprir essa demanda. Tá? E aí eu vou tangibilizar isso para vocês. A gente faz um estudo de empregos e salários, que é um estudo que mostra a variação dos empregos mês a mês. No ano passado, no macro setor de TIC, né, eu já vou explicar o que é o macro setor, a gente teve a contratação de 59 mil novos profissionais. E isso foi absolutamente espantoso, porque foi no meio da pandemia e a gente teve uma redução inicial entre os meses de fevereiro e abril de 30 mil postos de trabalho e terminou com 59 mil postos de trabalho. Tá? O que está incluído aqui? São todos os setores do que a gente chama de macro setor de tecnologia da informação e comunicação, ou macro setor de TIC. Quais são? As empresas que fazem software, hardware e serviços. Tá? Esse é um contingente. O segundo contingente são as empresas que fazem a TI in-house, os grandes bancos, as plataformas, as redes sociais caem nessa qualificação. E as telecomunicações e as suas atividades de campo, principalmente. Este ano, este macro setor de TIC, até o mês de junho, já contratou 106 mil novos profissionais. Ou seja, a gente vem de 59 mil para 126 mil novos profissionais. Esses dados são coletados da RAIS e do CAGED. Tá? Então, assim, quando nós fizemos a nossa projeção, a gente não podia imaginar, ao final,
que a nossa projeção dos 2 primeiros anos, de 2019 e de 2020, seria tão acurada. Na verdade, não foi 0 a 0. A gente errou por 0,1% para cima. Ou seja, a demanda foi 0,1% a mais do que a gente tinha projetado. Então, assim, nossa visão é que, possivelmente, esse ano a nossa projeção vai estar errada, mas errada para baixo, entendeu? Ou seja, o setor está extremamente aquecido e, de alguma maneira, ele está conseguindo se viabilizar. Esses dados são incríveis e surpreendentes, né? E vocês estão ouvindo o arrastar aqui do Não estão ouvindo nada, né? Não está bom. Nada. Mas Sim, ainda assim, as empresas, essas vagas são abertas. Como que fica com relação ao preenchimento dessas vagas? As empresas têm tido dificuldade de preencher essas vagas? Quais são esses desafios que as empresas vêm enfrentando? As empresas têm reportado que sim, elas ainda estão com dificuldades, porque se de um lado a gente teve um aumento da oferta não só principalmente de capacitação, né? Não é só a oferta de ensino, de formação, né? Formação no nível superior, mas principalmente de capacitação, as empresas continuam enfrentando. Por quê? E aí é uma outra questão interessante. Apesar da gente falar nesse patamar, né, de 70 mil no patamar de 70 mil profissionais por ano, tá certo? O fato é que a nossa projeção ela é uma projeção exponencial, tá? Então, só para vocês terem uma ideia da exponencialidade, em 2019 a projeção era de 33 mil novos profissionais, mas em 2024 a projeção é de 125 mil novos profissionais. Então, a faina continua, certo? Porque o crescimento parece que, de fato, tem essa característica exponencial. As empresas estão tentando se virar. Muitas delas fazem grandes encomendas de capacitação com instituições de ensino qualificadas. Outras se envolvem com planos internos, tá certo? De requalificação de pessoal. Isso não é novo, não. Antes de eu trabalhar na Brascom, eu fui executivo de empresas multinacionais, né? E por várias vezes, tanto quando eu trabalhava na Nortel, eu era vice-presidente lá, quanto na British Telecom, onde eu era o CEO, a gente fazia iniciativas para suprir deficiência de profissionais. No caso da Nortel, por exemplo, a gente estava no boom da implantação das redes celulares aqui no Brasil e não tinha engenheiro de RF, por exemplo. Então, a Nortel fez um programa junto com o Inatel e formou um monte de engenheiros de RF e aproveitou os que ela quis aproveitar ali e os outros foram para o mercado e todos ficaram empregados também porque o setor estava muito aquecido, entendeu? Então, as empresas vão fazendo suas estratégias para poder sobreviver a essa situação, mas a situação não é confortável, porque se houvesse mais oferta de talentos qualificados, as empresas conseguiriam popular suas vagas, tá? E conseguiriam avançar o crescimento da própria empresa, né? Principalmente aquelas que são dependentes de grande massa de trabalhadores, de profissionais, como são as empresas que fazem desenvolvimento de software e as empresas que prestam serviços de transformação digital para os seus clientes. Muito bom, Sérgio. Você pontuou um exemplo, né, no passado sobre
um trabalho em conjunto, né, das empresas justamente para formar profissionais onde a gente tinha um gap nesse sentido, né. E aí uma questão que me veio é como as empresas, né, e organizações sociais como o iOS podem colaborar assim para ampliar essa formação dos profissionais, né? Porque se a gente tem um crescimento exponencial, então a gente vê maiores oportunidades e de outro lado a gente tem pessoas em situação de vulnerabilidade que podem se aproveitar disso, né? Para alavancar, enfim, sua vida. Tem uma questão social e econômica importante para as empresas e para o país como um todo, né? Você está correto. Eu acho que, em boa medida, as organizações sociais elas são até bastante ágeis na interlocução com as empresas e na interlocução entre elas mesmo, né? Mas, independentemente de ser uma empresa ou uma organização social, no fundo, essas organizações têm como prioridade, não é, cumprir o seu mandato de instituição. Eu acho que o iOS é um grande exemplo. O iOS faz um trabalho primoroso, diferenciado, há muito tempo já. E o iOS é associado institucional da Brascom, assim como várias outras entidades semelhantes e também várias instituições de ensino, né? Eu não vejo, assim, uma grande articulação, mas a Brascom está desenvolvendo um programa que a gente chama de Programa de Aceleração da Capacitação, no qual a Brascom vai se colocar como epicentro desse programa e vai, na verdade, gerenciar a capacitação que nós estamos projetando, que será a capacitação que essa capacitação tem um critério muito específico, tá? Ela precisa ser uma capacitação curta para que o jovem consiga cursar e terminar, tá? E ela tem que ser habilitante do emprego de entrada nas empresas de tecnologia, tá? Então, é o mínimo para alguém entrar numa empresa dessa. E o que a gente está fazendo, já começamos a fazer, é que a gente já está mobilizando as instituições de ensino, as ONGs, né, e todas as entidades que tiverem interesse de se transformar em capacitadoras, tá, que possam fazê-lo. Então, de certa maneira, a sua provocação, né, está sendo tangenciada por esse programa da Brascom, porque nós vamos estar ali para fazer isso acontecer. Nós não vamos capacitar ninguém, mas a gente quer criar condições para que as capacitadoras acelerem o seu potencial de capacitar pessoas para o setor. Obrigado. Indo para a última... Eu queria comentar mais duas coisinhas, eu posso? Claro. Claro. A gente fala muito em tecnologias, e de fato elas são muito importantes, né? Um dos nossos aprendizados nessa jornada, na verdade não é um aprendizado, foi um dos nossos achados nessa jornada, foi uma hipótese que a gente deduziu a partir da grande variação de evasão entre diversos cursos de tecnologia, tá? Então, cursos mais novos, como, por exemplo, engenharia de software ou ciência da computação, tem uma evasão muito menor do que, por exemplo, redes de internet e análise e desenvolvimento de sistemas, tá? Então, a gente já começou a suspeitar que a gente tinha aqui um problema de obsolescência curricular, tá? Então, esse é um desafio. E esse desafio a Brascom está enfrentando. Nós já fizemos no nosso estudo várias grades curriculares que eu chamo conceituais, ou seja, que ela dá só a parte da tecnologia, daquilo que é o necessário, tá? E deixa para as instituições de ensino complementarem o restante. Bom, segundo ponto
que é também um ponto bastante sensível, é a questão a questão socioeconômica, tá certo? O jovem hoje, muito mais agora na pandemia, ele é muito pressionado, tá certo? Eu acho que é uma linguagem mais de vocês, né? De fazer o corre, né? Na minha opinião, era de pegar no batente, né? Eu acho que hoje não se fala mais desse jeito. E é legítimo para procurar o seu sustento, né? Mas aí a gente tem uma perda de oportunidade, porque muito jovem, talentoso para tecnologia, ou se não para tecnologia, simplesmente para lógica, entendeu? De ter a oportunidade de entrar num setor que, em software e serviços, tá, tem uma remuneração que chega a quase 3 vezes o salário médio do brasileiro, que é uma remuneração que mexe com a família inteira. Se emancipa a família, tem um jovem desse, né, numa empresa. Então, esse é o segundo desafio. O outro desafio importante que a gente tem, e eu acho que esse é um desafio que a gente ainda tem muito que trabalhar, e a Brascom, este ano, vai fazer um movimento no sentido de criar também uma referência, da formação socioemocional, né? Não adianta só você aprender tecnologia e não saber, por exemplo, como se relacionar numa equipe de trabalho, ou mesmo como gerenciar o seu próprio tempo, ou os recursos que se lhe são dados, né? Ou ainda gestão de prioridades. O que eu vou fazer hoje que é prioritário? Tem aquela divisão, né, daquilo que é urgente, o que é prioritário e o que é essencial. Tudo isso que são grandes deficiências da cultura brasileira. E, por fim, o que essa é talvez o maior desafio e a maior perda de oportunidade do Brasil, que é a inclusão via diversidade, certo? Na Brascom, a gente parametriza essa questão da diversidade em 4 diversidades, como a gente chama, tá? A primeira, que na nossa opinião é a mais séria, é a diversidade racial, certo? A segunda, e essa afeta tudo, né? A segunda é a diversidade de gênero, e essa tem uma importância muito grande no setor de tecnologia. Por quê? Porque as meninas negras, os meninos negros e as meninas brancas não se interessam pelo setor, né? Temos também as diversidades de afetividades e de autoidentidade, certo? Que tem grandes desafios também. E, por fim, outra que tem muitos desafios, as diversidades de deficiência. No caso do setor de tecnologia, as 2 diversidades iniciais são as que são as mais graves do ponto de vista da sua magnitude, mas que também trazem as maiores oportunidades para o Brasil. Eu costumo dizer o seguinte: o setor hoje trabalha nas áreas tecnológicas como alguma coisa em torno, tá, de 55% do extrato étnico do país. Nós somos um país de 25% de homens brancos, 25% de mulheres brancas, 25% de homens negros e 25% de mulheres negras. Nas áreas de alta tecnologia, 70% das vagas são ocupadas por homens, e provavelmente a proporção de homens negros é muito menor do que no próprio setor em geral, tá? Pois bem, eu costumo dizer, se a gente conseguir estimular o interesse e atrair a menina negra para a tecnologia, a gente resolve o problema. E por que eu singularizo na menina negra? Porque ela é a que está na situação de maior vulnerabilidade social. Ela é que é alcançada
pela gravidez precoce e indesejada, tá certo? E é aquela sobre a qual se incute a ideia de que ela nasceu para ser faxineira ou dona de casa. Isso a minha esposa, Lídia, que é psicóloga e advogada, chama de interditos sociais. E isso começa, mais ou menos, no início do ensino médio, né? Quando a gente é criança, não tem muita diferenciação. E, graças a Deus, essa nova geração tem menos ainda. Mas, quando entra no ensino médio, tem aquele choque, aquela jornada de bullying, né? E, nessa jornada de bullying, é onde a gente perde os talentos. Então, no momento em que o Brasil olhar para essa situação e definitivamente começar a tratar de dissolver esses interditos sociais, a gente vai ter a integração do país através das diversidades. O setor de tecnologia também vai se aproveitar disso e o país como inteiro vai crescer numa outra velocidade muito mais auspiciosa do que a gente tem visto durante esses últimos anos. Toda essa sua fala é extremamente importante. Nós estamos bem próximas dessas questões, principalmente quando a gente fala de evasão do aluno jovem que precisa trabalhar, né, que precisa ir para o corre para sustentar a família, para se sustentar. Quando a gente fala da exclusão das pessoas negras e das mulheres da área de tecnologia que não se enxergam nessa área. E a gente está falando exatamente, eu estou ressaltando aqui só o que você já falou, né? A gente está falando de um país extremamente plural e de uma área que não representa, né? Não demonstra essa pluralidade. Então é muito importante você, né, da posição que você está, levar isso, compartilhar essa importância para as empresas. Porque a gente já sabe, a partir de dados, que o quanto a área de tecnologia perde, né? E aí existem dados mapeados no mundo inteiro falando de o PIB poderia ser maior se a área de tecnologia fosse mais inclusiva, né? Enfim, e todas as outras diversidades, como você bem colocou. Isso é extremamente importante, assim. A gente está muito feliz de ouvir isso, porque aqui no iOS são pautas diárias nossas, né? E eu quero fazer uma última pergunta que foi uma inquietação minha, pensando nesse crescimento exponencial da empregabilidade em tecnologia. Eu sei que o futuro é tecnológico, o presente e o futuro, mas pensando nesse crescimento tão intenso das vagas em tecnologia, existe a médio prazo alguma previsão de estagnação, mesmo que um número alto, né, na abertura de vagas em tecnologia, ou isso é a perder de vista, assim? Uau! Essa é uma pergunta premiada. Deixa eu só fazer um rápido comentário na sua interjeição anterior. Eu fico contente que você tenha gostado do que eu falei. Isso reforça uma convicção que eu tenho, mas é sempre bom ouvir de quem está na batalha e está enfrentando isso de uma maneira cotidiana, né? Uma coisa é eu falar, e claro, cada um tem seus preconceitos, quer dizer, cada um sofre preconceitos de diversas naturezas, né? Mas, enfim, eu fiquei muito satisfeito com a sua apreciação. As empresas de tecnologia, até onde eu sei, elas são abertas e ávidas por diversidade, tá? Então, o problema não está nas empresas, o problema está, tá certo, nesse bug que o nosso sistema de ensino tem e que precisa ser estudado e precisa ser neutralizado, tá? E, curiosamente, essa matéria não é uma matéria tecnológica, ela é uma matéria psicossocial, né? Então, aí é onde eu me perco, porque eu não entendo muito dessas coisas, tá? Então, eu estou tentando fazer o meu papel de novo, né, ser um farol. Eu disse, tem um negócio aqui, tá? E se a gente não tratar disso daqui, você vai botar o teu navio
num banco de areia e o navio vai afundar, entendeu? Então, é isso. Bom, com relação à sua pergunta, então, olha, eu podia responder para você, é Luana, não é isso o seu nome? Viu, Luana? Eu podia responder para você que hoje de manhã, quando eu acordei, eu escorreguei na cama e a minha bola de cristal caiu no chão entendeu? Quebrou todinha. Essa é uma péssima notícia, realmente. Mas veja bem, quando a gente observa com uma série um pouquinho mais longa, tá? E eu aí, virtude dos meus cabelos brancos, né? Já passei por várias ondas tecnológicas e a gente vê como é que a tecnologia se movimenta. O que a gente percebe é que desde que, vamos dizer assim, desde a invenção da microeletrônica para cá, tá certo? Porque eu acho que a microeletrônica é que foi realmente um divisor de águas. Tudo bem, teve a parte anterior a isso, as válvulas, a capacidade, o conceito computacional, etc. Mas quando a microeletrônica entrou, e curiosamente eu era adolescente quando isso aconteceu, de lá para cá, tá certo? O crescimento tem sido constante e com perfil exponencial. Tem sido. O que não significa dizer que não tenha destruição de emprego, porque tem. Tá? Você tem obsolescências muito grandes. Ok? Quando eu provavelmente tinha a idade de vocês, o grande objeto de desejo da classe média brasileira era ter um telefone em casa. Não tinha telefone para todo mundo. Entendeu? E hoje o telefone é obsoleto. Então, esse ciclo de inovação e obsolescência, inovação e obsolescência, é um ciclo contínuo. A história, até então, indica que esse ciclo é um ciclo de crescimento exponencial. Foi no passado, continua sendo agora, e não se vê ainda a perspectiva de que ele venha a arrefecer. Agora, isso é uma asserção ou um axioma? Eu acho que não. Eu não chegaria tanto. Tá? Então, o que a gente faz na incerteza? Porque, no fundo, existe uma incerteza. A gente corre, tá certo? Para estar na vanguarda da tecnologia. Porque se nós, como país, se nós, como pessoas, estivermos, nos posicionarmos sempre na vanguarda, e a vanguarda significa que você tem que ser aquilo que o nosso ídolo, um dos ídolos da minha época, né, cantava, né? Eu sou essa metamorfose ambulante, né, nosso Raul Seixas. Pois bem, o profissional de tecnologia tem que ser uma metamorfose ambulante. Ele tem que saber que o que ele sabe hoje, amanhã vira obsoleto e ele tem que aprender outra coisa. Tá? E esse é o segredo, talvez, para que a gente sempre usufrua aquilo que a tecnologia tem de melhor e usufrua os benefícios socioeconômicos que ela traz. Muito bom, Sérgio. As questões que você colocou realmente são muito importantes para a gente e realmente você colocou vários pontos, né? A gente pensar no passado, coisas que eram extremamente importantes se tornaram obsoletas, mas é isso, a gente tem outras coisas já no lugar que já são extremamente importantes, essenciais. Estava conversando com os meus pais sobre essas questões que estão acontecendo da crise hídrica e uma possibilidade de a gente ter alguns apagões e tal. E aí meu pai falou, a gente consegue ficar tranquilo assim. Eu falei, você consegue ficar 2 dias sem o celular? Ele, aí não. Aí eu falei, mas você vai precisar carregar o seu celular. Aí você, agora então eu fiquei preocupado. Então a gente vai criando essas necessidades, né, tecnológicas ao longo do tempo e realmente isso é uma crescente. Nós, desse lado, enquanto iOS, ficamos felizes por poder
ajudar, né, pessoas em situação de vulnerabilidade a adentrar esse mercado de trabalho, que essas pessoas possam ter cada vez mais espaços, com certeza. E ficamos muito felizes de saber, né, de que temos tanto apoio assim das empresas, dos parceiros. Você mesmo, enquanto pessoa, é muito importante para a nossa organização. Então a gente fica muito feliz pela conversa, foi extremamente rica para nós. E é isso, um grande agradecimento mesmo da nossa parte, porque trocar isso com uma pessoa que conhece tanto, né, e que está alinhada com várias outras empresas, né, uma rede de tecnologia mesmo, e compreende essa situação, para a gente é extremamente importante. Eu acredito que para os nossos jovens, que provavelmente vão também escutar esse podcast, é uma luz, assim, de esperança de que eles podem realmente chegar, sabe? Então, a gente agradece bastante a sua participação. E deixa eu... Fala, Luana. Não, eu ia falar que já fica o convite para a gente falar sobre os estudos que vocês está em andamento, né? Porque a gente quer conhecer melhor. Pode contar com isso. Deixa eu compartilhar uma tela aqui, só para encerrar essa nossa colocação, esse nosso bate-papo, que para mim foi muito agradável, e mais ainda, fiquei muito sensibilizado com essa conexão que a gente tem nas visões, tá? Então, isso é sempre um reforço muito bom e muito importante para a gente que trabalha com pautas que às vezes ainda não são tão unânimes, né, no Brasil. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Ó, a boa notícia, a melhor notícia do dia, tá? É essa aqui, ó. Isso daqui é a nova perspectiva de investimentos. Isso aqui está no nosso site, tá? É o relatório setorial da Brascom. Então, as perspectivas de investimento no setor, tá certo? Agora atualizadas para o ano de 2021 a 2024, é esse aqui, ó, 413 mil. Esse aqui, 413 bilhões de reais. 413 bilhões de reais. O que significa uma taxa de crescimento ao ano de 22,7%. Né? Corresponde a uma taxa de 22,7%. E mais ainda, 70% disso é em software e serviços. Ou seja, vai precisar de muita gente, e gente qualificada. Isso para as tecnologias de transformação digital. Vocês verem aqui, aquelas mesmo que eu mencionei. Nuvem, internet, não falei de internet das coisas, mas ela também é importante. Big Data, segurança da informação, inteligência artificial, robótica, que é muito importante para a indústria, etc. Além disso, outras perspectivas de investimento, essa daqui não é do IDC, é tecnologia de transformação digital, aqui é da Frost & Sullivan, mais 431 bilhões de reais de investimento na parte de mobilidade e conectividade. E o ano que vem, a gente vai ter o leilão do 5G, e aí se estabelece uma nova fronteira de investimentos em tecnologia. Esses dois ramos da tecnologia não são iguais, tá? Tem perspectivas cognitivas que são bem diferentes. Tá? A parte de tecnologia da informação é bem diferente da tecnologia de telecomunicações. Porém, eles são imbricados. Né? Você não faz tecnologia se não tiver internet. Você não tem tecnologia que habilite a internet se não tiver TI também. Tá? Então, qual é a conclusão? O país tem vocação para a tecnologia. O Brasil é vocacionado para a tecnologia. E a gente precisa trabalhar por esse desafio para que ele seja o habilitador da grande perspectiva que a gente tem de futuro. Incrível, muito obrigado por compartilhar todas essas informações e, assim, a gente está aqui refletindo e pensando perspectivas de futuro, né? Porque quando a gente olha os dados, assim,
a gente repensa muito e a gente já tem contato com essas informações no dia a dia, pensando na empregabilidade dos jovens, das pessoas com deficiência que a gente atende, mas quando a gente olha a dimensão disso, é algo muito maior, né? A gente está falando, foi o que você acabou de falar, a gente está falando do potencial que o país tem para isso. Mas, enfim, essa conversa foi ótima, a gente está de portas abertas para ouvir você sempre que você quiser, e vai ser uma ótima edição do podcast, tenha certeza. Com certeza. E espero que em breve, quando estivermos em um momento mais oportuno, né, no que diz respeito à saúde pública, a gente também possa se encontrar, e o IOS com certeza estará sempre de portas abertas, tá bom? Muito obrigado, Sérgio. Como podemos entender no bate-papo com o Paulo Sérgio, as empresas com certeza têm um papel importante com relação à transformação dessa realidade. Atualmente, práticas como o ESG, Environmental, Social and Governance, têm sido adotadas pelas organizações e podem também ser um importante aliado na construção de mudanças que impactam positivamente essa questão. A TOTVS é a maior empresa brasileira do segmento de tecnologia. Com 38 anos de existência, atua com sistemas e plataformas para a gestão de empresas em 12 segmentos de mercado. A empresa vem se tornando referência em práticas ESG, sendo inclusive premiada por suas ações. Para falar um pouco sobre como as ações voltadas para o ESG podem apoiar as empresas com demanda de profissionais em TI, vamos conversar com a Isabel Branco, vice-presidente de Relações Humanas da companhia. Olá, Isabel. Vamos começar então com a primeira pergunta. Me conta, por favor, como que você acha que a agenda ESG está incorporada nas empresas e por que a agenda ESG é tão importante? E se você achar interessante, se você quiser fazer um breve resumo, e eu sei que talvez seja difícil fazer um breve resumo sobre o que é ESG, mas fica à vontade. Bom, vamos lá, né? O que é essa sigla que todo mundo está falando tanto ultimamente, né? Então, o ESG tem a ver com de meio ambiente, em inglês, né? Uma sigla que a gente usa em inglês, mas o E é o ambiental, o S é o social e o G é a governança. E por que isso é tão importante, né? As empresas são sempre medidas pelo E de econômico, né? Que está lá do lado de lá e sempre serão. Mas cada vez mais, com os mercados mais maduros, né? E até com uma vontade diferente da sociedade, a gente se pergunta, né? Tudo bem, entendi, a empresa existe para dar lucro, ela está dando lucro, está tudo certo. O que ela está devolvendo para a sociedade? Como é que ela está mudando o lugar onde ela está? Como é que ela está mudando o mundo? Né? Então, para cada tipo de empresa, o E e o S e o G pode significar coisas levemente diferentes, mas o fato ele trata de responsabilidade. Então, qual é a responsabilidade da empresa quando você fala do ambiente? O que ela causa no ambiente? A gente sabe que cada empresa tem um nível de impacto, né, no ambiente. Então, se eu estou falando de uma empresa de celulose, é muito diferente de uma empresa de tecnologia. Mas não dá para falar que a gente não deixa a nossa pegada. Cada um tem uma pegada diferente. E aí, como é que a gente compensa, né, essa pegada que a gente faz? Como é que a gente cuida do meio ambiente? Então, empresas de tecnologia, você acaba falando muito do consumo de energia, que a gente gasta muita energia. Então, o que a gente faz? Como é que a gente compensa a nossa pegada de carbono? E vai em toda essa linha, como é que a gente recicla os eletrônicos que a gente faz, como é que faz, joga no lixo comum, não joga no lixo comum, como é que a gente trata isso. Então, empresas de tecnologia veem o ambiente por esse lado. E cada empresa tem que olhar, tá bom, o que eu consumo aqui do ambiente e como é que eu cuido desse tema. O S, que é o social, também tem diferenças de acordo com as empresas, mas se a gente falar de uma empresa de TI, que é onde a TOTVS está, o que a gente faz? Assim, a gente consome muita mão de obra. Né, a gente fala muito de mão de obra qualificada, a gente fala do crescimento do setor que precisa de muita mão de obra. Então, o que é importantíssimo para uma empresa de TI? Formar mão de obra, né? Até pela sobrevivência dela. A gente precisa entender que a gente tem esse papel de formar mão de obra e não só de consumir a mão de obra que vem pronta de algum lugar.
né? Um outro tema importantíssimo no S é a diversidade. Vivendo no Brasil, como é que a gente trata esse tema de diversidade? Como é que a gente garante que o nosso ambiente é livre de preconceito, tem pessoas de todas as classes sociais, de todas as cores, de todas as crenças, e que essas pessoas se sentem respeitadas, né? Então, também é uma coisa que as empresas precisam se preocupar muito. E, por fim, o G é a governança. Então, como é que está essa empresa? É uma empresa de capital aberto? Tem conselho independente? Como é que estão as práticas? Está fazendo tudo direitinho? Está de acordo com a lei? Então, a empresa acaba olhando, se a gente colocar num prisma de responsabilidade, são as 3 responsabilidades da empresa, além da responsabilidade de dar lucro, de ganhar dinheiro, de se perpetuar. E por que é tão importante, né? Sempre foi muito importante. Agora, os investidores estão olhando para isso também. Além dos funcionários que sempre quiseram estar numa empresa do bem, uma empresa que faz coisas legais, não só para os funcionários, mas que vê uma empresa que faz coisas legais na sociedade, agora os outros stakeholders, que é como a gente chama cada público, né, que lida com a gente, então o cliente quer saber, estou comprando de uma empresa legal? Essa empresa que eu estou comprando, ela polui? Ela é do bem? Né? Ela tem projetos importantes na comunidade onde ela atua? Ela é bem dirigida, ela é bem governada, né? Então o cliente quer saber, o investidor quer saber, o funcionário quer saber, a sociedade no entorno quer saber, estou te recebendo aqui, empresa, como é que você está tratando esse tema? Então acaba sendo, independente do tamanho da empresa, um assunto super importante para cada empresa refletir e falar como é que eu estou atuando nessa questão. E a gente conversou com o Sérgio, presidente da Brascom, e ele falou que a demanda ela já é alta e ela parece que vai crescer e vem crescendo exponencialmente, né? Eu até fiquei um pouco assustada, porque eu fiz uma pergunta para ele falou, olha, minha bola de cristal não soube responder, que vai estabilizar esse crescimento de vagas, né? E aí fica a pergunta, como as empresas, além de pensar na formação, como as empresas podem, então, pensar nessa capacitação, ou para além da capacitação, o que as empresas podem fazer para conseguir dar conta de suprir essas necessidades? A gente sabe que as empresas têm a necessidade e o caminho mais comum seria a academia, as organizações sociais apoiarem nessa entrada dos profissionais nas empresas. Mas as empresas, e a TOTUS é uma referência aí, sabe que existe um trabalho proativo também, né? Então, você pode citar alguns outros exemplos, além da capacitação desses profissionais, talvez baixar a régua, a expectativa das empresas, o que mais? Eu acho que quando a gente fala do setor de TI, a gente fala tanto sobre empregos que vão deixar de existir, né? E a gente não fala desses empregos no setor de TI, né? A gente fala assim, precisamos de mais profissionais de TI, precisamos de mais profissionais de TI. Então, é uma carreira super importante que vai receber nos próximos anos cada vez mais pessoas. Então, isso é muito importante. E se eu estou falando de mais pessoas, eu não posso ficar no meu mesmo aquário de sempre, né? Nas mesmas 46 mil pessoas que se formam todo ano. A gente precisa de 70 mil, o setor como um todo, 70 mil por ano. Se eu falar assim, vou ficar nos 46 mil que formam na faculdade, esse gap nunca vai fechar. Né? Então, você tem um setor super promissor que te oferece emprego no longo prazo, você tem uma necessidade grande de ter muita gente entrando nesse setor para garantir a nossa perenidade, e você tem essa visão que você falou, a importância da gente incluir mais pessoas nesse movimento. Então, o S, para as empresas de tecnologia, ele acaba tendo essa questão muito, muito nobre, né? Então, eu estou num setor que precisa de pessoas e eu estou num setor que sabe ensinar as pessoas, né? Então, as pessoas de tecnologia, você tem que aprender tecnologia e você aprende muito com a outra pessoa. Então, como é que eu faço para ser uma escola, né? Para ter essa visão de que eu preciso formar cada vez mais pessoas para a perenidade do meu negócio. Isso é vital. Então, estou falando muito do setor de tecnologia, mas se a gente olhar, toda empresa hoje precisa de gente em tecnologia. Né? O que aconteceu com as empresas quando a gente entrou a pandemia? E, de repente, do dia para a noite,
todas as empresas, todas as pessoas tinham que trabalhar online. Como é que a gente fica com uma empresa que não tem sistema, uma empresa que não tem ferramentas de comunicação? Faz como? Precisa investir em tecnologia. Né? Então, todas as empresas que ainda não estavam ligadas nessa necessidade de transformação digital ficaram e precisam de profissionais para fazer isso, não importa o tamanho delas. Né? Então, essa é a importância do setor entender que no tema de tecnologia nós precisamos ser formadores de pessoas para que a gente consiga ter esse nosso público à disposição. Né, é super importante. Então, eu acho que é ainda mais importante do que em outros setores, porque a gente está falando de uma coisa de longo prazo. Né? Não vai acabar amanhã, não é um emprego que vai deixar de existir. A tecnologia não substituirá os profissionais de tecnologia. Né? Vai mudando as demandas, mas a gente vai continuar precisando de profissionais de tecnologia. Só que eu acho que é muito interessante a forma como você coloca, e a gente precisa até rever essa questão de baixar a régua, né? Que é, na verdade, a gente observar mesmo o que faz sentido nessa régua estabelecida ou não, né? E eu acho que as empresas elas têm um papel fundamental no momento onde a gente tem uma demanda no mercado para um determinado setor, né? Tecnologia nesse momento e provavelmente também nos próximos anos. E a gente tem um cenário ainda de desemprego, um cenário de desigualdade social, né? Então é extremamente relevante essa ação das empresas. Acho que o iOS, junto com todas as empresas parceiras, enfim, que acreditam na nossa ideia, é um pouco prova disso. Nós tivemos uma conversa com 3 ex-alunos do iOS que hoje trabalham juntos e um deles é líder dos outros rapazes e estão nessa pegada mesmo de estimular outras pessoas que estão ali, que estão se capacitando por organizações sociais, enfim, pessoas que vieram de onde eles vêm, para que possam se desenvolver e também ser grandes profissionais. E aí, dentro de onde eles estão, de fato, poder se capacitar no que é necessário para um emprego no dia a dia, enfim, o que faltou na formação inicial. Então, isso faz toda a diferença e a gente fica muito feliz de poder dialogar com você nesse sentido, enquanto uma representante da TOTVS, mas também enquanto uma pessoa extremamente importante para as nossas atividades aqui dentro do iOS. Eu não acho que seja baixar a régua a palavra, eu acho que seja rever a régua a palavra, né? Porque muitas vezes a gente pede muitas coisas que a pessoa só vai usar depois de 3 anos trabalhando com a gente, né? Um exemplo disso é o inglês, que você fala, todo mundo precisa de inglês mesmo, no primeiro, não dá para contratar a pessoa e aí no momento que você contrata, você tem uma parceria com uma escola e com o salário dela, ela começa a fazer o inglês e desenvolver, então a gente também, e aí eu vou falar, né, como RH, a gente é muito cobrado por achar o profissional perfeito. E o profissional perfeito é aquele que já entra com o potencial lá em cima e já entra arrasando, né? Então, entregando tudo o que precisa. E eu acho que o que a gente precisa é se perguntar e questionar o gestor, que também é quem pede a vaga, tá bom, mas o que é de verdade o core dessa função? E aí eu procurar as pessoas que têm esse core, né, que não é, às vezes é o inglês, claro, só citei aqui como um exemplo, mas às vezes o core, ele consegue ser mais restrito, e aí a partir do momento que a pessoa está dentro da empresa, você desenvolve. Né? Então aí você começa a desenvolver. Então eu não vejo como baixar a régua, eu vejo como rever a régua para ter certeza o que realmente a gente precisa. Né? Nem sempre a gente precisa de tudo aquilo que está descrito nas vagas. Ou a gente pode até precisar, mas a realidade não é essa. Né? Então, assim, escolhe o que é core para a pessoa começar. E aí, depois, uma vez dentro da empresa, como é que você continua desenvolvendo essas capacidades na pessoa? Como é que você entende? Tá, ela vem com essa caixinha aqui, que é a caixinha que eu preciso para começar, e aí só que ela pode chegar até ali, e como é que eu vou ajudando, ou eu desenvolvendo, ou até a pessoa, dizendo para a pessoa onde ela pode buscar esse desenvolvimento, essa visão. É uma conversa muito difícil, porque como a competição está nesse momento muito ferrenha, né, todo mundo quer alguém que esteja pronto, né? Mas a gente precisa... Não tem tanta gente pronta assim.
a gente fica numa guerra. Eu estava numa conversa agora com uma outra diretora de RH de uma outra grande empresa, e a gente estava brincando, eu falei, vamos parar com essa guerra, porque não está levando a lugar nenhum, né? A gente está pagando salário cada vez maior e não tem gente suficiente. E aí a nossa conversa foi justamente nessa visão, assim, que cada vez mais as empresas precisam entender quais são os seus pré-requisitos, rever os seus pré-requisitos e ter esse compromisso de continuar formando as pessoas ou mostrando para as pessoas o caminho dessa formação, uma vez que elas estão empregadas. Porque fazer isso quando a pessoa não está empregada, muitas vezes a pessoa precisa de um emprego para conseguir ter tempo para investir na sua educação. E uma vez que ela está empregada, fica mais fácil para ela conseguir ir nessa direção com o apoio da empresa. Isso é muito interessante, porque a compreensão de que a empresa, as empresas, né, como um todo, elas fazem parte de um ecossistema, e então a gente não apenas observar, enfim, o motivo de ser da empresa, né, mas como ela pode ajudar a sociedade como um todo. Isso é extremamente importante. Aí pensando que os consumidores, eles levam isso em consideração, os participantes, enfim, as pessoas que podem querer entrar dentro dessas empresas, fazer parte, e isso com certeza é muito importante. Voltando para o ponto, para a sigla, né, a letra S do social, como você observa, né, a possibilidade de alinhar a agenda social das empresas com a demanda de profissionais de TI, pensando a questão da agenda de diversidade e inclusão, porque então a gente vê que, para além de uma questão de um simples marketing, isso faz toda a diferença na própria questão interna mesmo da empresa, né? Existe uma importância dentro desse processo. A gente tem um longo caminho pela frente, mas é esse caminho do diálogo, né? Como é que as empresas dialogam mais com as entidades formadoras para a gente deixar mais claro, ter mais claro a noção da realidade, do que é possível, e casar esse com o que é possível, com o que é preciso, e pensar como é que a gente resolve essa questão. Então, eu acho que a gente tem um grande caminho aí de encontrar esse caminho ótimo para todo mundo. Agradecer a sua participação, Isabel, novamente, né, colocando a importância e a relevância de você estar aqui conversando com a gente. O podcast, ele é só uma das portas, enfim, do iOS, e todas as outras estão abertas. Enfim, esperamos que pós-momento pandêmico a gente possa te receber na sede para, enfim, nos conhecermos melhor, mas é isso. Muito obrigado. Obrigada, Isabel. Com certeza, obrigada por me convidarem. Quando vocês precisarem, eu estou aqui. E vou aí também, quando abrir eu vou aí, pode deixar. Agradecemos a participação da Isabel, que além de vice-presidente de Relações Humanas da TOTUS, também é presidente do iOS. Então é um grande prazer estar com ela aqui nessa edição. É isso, gente. Obrigado e até mais.